Olá, ouvintes do nosso podcast de História e Economia. Está começando o nosso primeiro e único episódio. Meu nome é Bruna e eu estou aqui com Gabriele Galiza. Olá, pessoal. Fiquem atentos porque vai ser uma notícia bombástica sobre a Revolução Industrial. E nosso queridíssimo integrante, Juan. Boa noite, salve, salve. Como diz Edson Gomes, vamos amigo lute, vamos amigo ajude. Nosso também especial colega Elieferson. Manda bala, Elieferson. Fala galera, vai ser show de bola, fenomenal. Nós hoje vamos apresentar o livro Prometheus Desacorrentado, do autor David Landes. David Landes, ele nasceu em Nova York em 1924, é um dos historiadores econômicos credenciados da atualidade. Ele foi professor na Universidade de Harvard em 1964. Dentre das suas principais obras, das que foram editadas aqui no Brasil, está A Riqueza e a Pobreza das Nações, Dinastias e Prometheus Desacorrentado, que é a obra que a gente vai debater hoje. David Landes, ele faleceu em 17 de agosto de 2013, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A obra Prometeu Desacorrentado, Transformação Tecnológica e Desenvolvimento Industrial na Europa Ocidental desde 1750 até a nossa época, vai falar um pouco sobre a Revolução Industrial no século XVIII, que se deu nessa competição internacional pela riqueza, e essa riqueza se deu através da industrialização. Uma coisa que eu gostaria muito de frisar sobre a obra é que ela vai se dar muito no movimento, que é uma palavra que nós historiadores gostamos muito, e essa mudança ela vai gerar uma outra mudança que no decorrer das nossas falas durante a gravação do podcast vocês vão poder acompanhar. Dentro também da obra, que ela é dividida em alguns capítulos, que cada capítulo vai falar especificadamente sobre um conteúdo. O segundo capítulo vai falar mais sobre a introdução, sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Depois vai vir em seguida a acumulação continental. Vai falar um pouco também sobre as guerras, a reconstrução, dentre outras coisas. Mas o foco principal é mais voltado para essa transformação que se deu nessa corrida pela riqueza e poder ao longo do continente europeu, sendo que a Inglaterra ela dá um pontapé inicial em relação aos outros países. E isso que nos leva a questionar o porquê que a Inglaterra e não outros países como a Holanda, França, Espanha ou até mesmo Portugal, que eram os grandes impérios do século XVI e do século XVIII. A gente começa a compreender um pouco mais sobre essa ideia quando a gente entende um pouquinho do título da obra, o porquê ser Prometeu Desacorrentado. Dentro das ideias que Landes ele vai trazer, muitas delas ainda hoje, depois do pós-modernismo, da crítica da civilização industrial, ela tem um grande peso. O livro de Landes se lê como um romance da Revolução Industrial Inglesa, da criação e do desenvolvimento das novas tecnologias e a sua propagação pela Europa e a sua saga até os nossos dias atuais. Como eu estava dizendo antes, como explicar essa Revolução Industrial? Porque na Inglaterra e não na França ou na Holanda, que eram países que tinham aspectos mais desenvolvidos do que a Inglaterra no século XVIII. Sem falar, como eu já disse antes, a Espanha, Portugal, que eram os impérios do século XVI e XVII. A gente pode começar a explicar a partir do título da obra, do mito do Prometeu. O mito do Prometeu. O Prometeu foi um ser que roubou o fogo do Olimpo e destinou para os homens. Isso criou uma ira dos deuses e ele recebeu a ira dos deuses. A ira dos deuses foi ele todo dia um pássaro comer a barriga dele. E toda noite ia voltar. Então esse seria a ira que o Prometeu recebeu. Agora, ele foi castigado porque existia uma temeridade dos deuses que, com o fogo, os mortais se tornassem poderosos. E Prometeu, ele queria dar essa chama para os mortais. Como Na verdade, ele ensinou os homens a usar o fogo. Ele ensinou os homens.
É, O porque problema tem da aquele. questão. É porque tem, eu acho que tem duas formas de interpretar o mito, que é um que ele pegou o fogo do Olimpo e passou, e outro que ele ensinou o fogo. Pra Sim, você sim. pra você que não sabe, e você que já jogou Good of War, e quando chega na parte da geleira, eles prometeu aquele cara que está acorrentado numa mão, e Kratos simplesmente mata ele para se libertar do Jogou o seu quê? Jogou o quê, Juan? Good of War, Good of War, Good Ah, of War. God of War? Aí, aí tem a parte da Prometeu. Foi mal, velho. Foi mal, continue. Ficou engraçado. Ela não Essa resistiu. galera resenha. Não, pô. Good of War deve ser um spin-off, pô. Good of War 2. Of War 2. God of No War. Play 2. É o Deus da Não sei Guerra. falar inglês. Da saída, o Deus da Guerra em português. Você já jogou, Prometeu está lá. Então lá, se você quiser, procure no YouTube lá, professor. Kratos e Prometeu que você vai ver. Fica a dica aí pra todo mundo pra jogar esse jogo. Fica a dica pra jogar o jogo, interessantíssimo. E utilizar na sala É de uma aula com os revolu- alunos. Kratos faz uma revolução no Olimpo. Então, Não, Kratos mata simplesmente todo o Olimpo, depois ele vai pros deuses nórdicos e mata também. Ele é o pai de Loki e tem várias desventuras aí com God of War. God of War, you live. I no longer walk with the gods. Who has placed you in this torment? Zeus. My only crime was helping mankind. When I took the fires of Olympus to the mortals, Nesse contexto tão complexo de Prometeu, que acorrentado pelos deuses por ensinar aos homens o uso do fogo, ele também, depois de livre, vai propagar cada vez mais os segredos da natureza. O que explicaria um pouco da industrialização e a modernização e a capacidade da criação das pessoas e as condições sociais, culturais, institucionais que permitiriam cortar as armas de Prometeu. Ou como posso dizer, a industrialização, ou melhor, a modernização, que são dois links, dois conceitos que mais futuramente a gente tem que explicar melhor para a gente compreender o capítulo que a gente está discutindo. Depende da iniciativa individual, da eliminação dos preconceitos aristocráticos, da valorização, da eficiência, da racionalidade, da existência de indivíduos dotados da ética de trabalho, da eficiência e outros princípios que o autor ele vai vindo trabalhando dentro do texto, como da eficiência de Max Weber. Velho, eu entendi assim, ó, que seria a passagem, se é que eu posso usar essa palavra, seria a passagem do feudalismo, porque no segundo capítulo ele pontua isso. A passagem, segundo ou primeiro, sei lá, É o primeiro. a passagem do feudalismo para a modernização. É porque, na verdade, ele vai discutir essa questão da industrialização, do modernismo, da modernidade, das novas criações, da evolução da ciência. Então, é esse contexto que faz com que... Porque Prometeu ele está ensinando aos homens as artes das ciências naturais, como mexer, como extrair, como fazer. É esse processo dele ensinar, de aprender, de transformar, dessa mudança o tempo inteiro, de procurar novas formas de... Por exemplo, como no livro fala do carvão, tinha a necessidade de usar a máquina a vapor, aí tinha a extração do carvão, só que chegou um momento que aquela extração não estava cumprindo a necessidade, não estava cumprindo a demanda que se tinha, então foram necessários criar outros mecanismos, outros materiais para que se pudessem continuar com o processo de evolução. Então, é nesse processo de modernização que se dá a questão da associação do mito de Prometeu desacorrentado, porque é nessa fase da liberdade que ele, depois que ele está livre, ele pode ensinar aos homens como mexer no fogo, mexer na natureza, e que se dá essa associação do título do livro com a discussão da Revolução Industrial. Então, em síntese, a dádiva do fogo seria comparativa à dádiva da modernização. Isso. Eu entendi isso também porque, como na pré-história o fogo foi uma das primeiras tecnologias e fez essa análise. Então seria o fogo o início da modernização até os dias atuais, fazendo de partes em partes.
O Prometeu Desacorrentado é uma obra e um manifesto à modernização industrial e à tecnologia. Ela foi publicada em 1968 nos Estados Unidos a partir do texto original que foi feito em 1954. O texto original foi feito em uma época da Guerra Fria, então as tensões de uma ideia capitalista e comunista estavam nas alturas, pois fazendo ligação com o que a gente já comentou, a Guerra Fria é a questão que a tecnologia e a modernização está no seu ápice da época que o livro foi publicado. No ano que ele foi publicado, os Estados Unidos está entrando na guerra do Vietnã. Isso também tem influência, pois ainda na Guerra Fria, porque estava uma guerra ideológica entre poderes. Então, as duas nações que estavam nesse embate queriam demonstrar seu poder ideológico e moderno. No final desse ano foi publicado, os Estados Unidos lança o Apollo 8, dando um passo à frente da sua modernização e chegando, podemos dizer, a um ápice da tecnologia. Como o colega falou, estava em altas pautas comunistas e da esquerda em geral. O que acontece? Você vê esse trabalho sendo citado, esse trabalho e outros dele, do David Landes, em vários artigos, artigo, monografia, dissertação de grandes universidades, tanto nível Brasil, quanto nível internacional. É isso, é a primeira vez que no meu caso específico eu tive acesso a essa obra, e na UFES, em tese, eu nunca vi, mas pelo que eu vi, fazendo recorte do Brasil, é uma obra benquista, e ele é um autor benquista. Tem algumas críticas a ele, principalmente quando ele bebe de Weber, mas nada que eu diga assim, não é contundente. O autor, ele inicia falando que ele tinha uma proposta de fazer um ensaio ao invés de manual, porque ele queria tornar o conteúdo a que ele foi solicitado pelo seu professor na Universidade de Cambridge a fazer acessível à maior parte da população. Porque até então trabalhos como esse eram muito caros para serem adquiridos, principalmente por estudantes que se interessavam a respeito do assunto que estava ali sendo tratado, porque ele se propôs a apresentar a Revolução Industrial desde seu início, que existe um debate se foi em 1760 ou 1780, que a gente vai acabar falando a respeito disso ao decorrer da nossa discussão no podcast. Mas ele fez questão de que essa obra ela fosse meio dispendiosa para que o acesso que se tornasse acessível para a população. Então, no início, ele inicia com uma discussão a respeito do termo Revolução Industrial. Primeiro ele começa com dois conceitos, né? Que se equiparam da forma escrita, que é o quê? Revolução Industrial com a letra maiúscula e Revolução Industrial com a letra minúscula. E aí o que acontece? A Revolução Industrial com a letra minúscula é o complexo de inovações tecnológicas. Ou seja, é a mudança de usar a força animal para usar uma força mecânica, ou seja, uma máquina. E entre outras mudanças, sei lá, ao invés de usar a manufatura, usar uma fábrica mesmo, que não tenha o trabalho tão humano quanto a manufatura. Então são essas mudanças que ele chama de Revolução Industrial minúscula, com letra minúscula. Já com letra maiúscula, ele vai pontuar que é a mudança do sistema agrário para o sistema fabril. As inovações é com letra minúscula. E a mudança do todo é com letra maiúscula. Hobsbawm, na Era das Revoluções, quando ele fala sobre a Revolução Industrial, ele traz esse debate sobre a questão da Revolução Industrial ter se iniciado em 1760 e 1780. Ele debate que a maioria dos historiadores, eles levantam o que aconteceu em 1960, porque houve um processo nas manufaturas que já intencionava essa questão da revolução. Mas ele traz que em 1780 é que concretizou de fato esse processo. Então, a Revolução Industrial, ela não ocorreu de uma hora para outra. Então, não é que do nada
os trabalhadores, principalmente os camponeses, eles resolveram sair dos campos e ir para a cidade trabalhar na fábrica. Foi um processo que se deu um certo período de tempo e exigiu muito empenho, principalmente em questões ideológicas, para poder domesticar o novo operário que estava surgindo com a Revolução Industrial. Thompson, ele trata muito sobre essa ideia de tempo quando ele vai falar sobre a Revolução Industrial. Ele traz isso em Costumes em Comum. Sim. Ele aborda que o sistema de trabalho, ele inicia falando a respeito do sistema de trabalho, que eles ocorriam com o cotidiano, ou seja, o cotidiano do indivíduo, ele não se separava do seu trabalho. Então ele acordava, ia fazer as suas tarefas no campo e tinha suas relações ali, diferente do sistema das fábricas, em que a sua casa, o seu convívio familiar é completamente desassociado do seu convívio fabril. Então, ele traz que essas questões de relação de tempo, elas não eram percebidas no sistema de trabalho pré-industrial. Ou seja, as pessoas, elas não percebiam tanto o tempo como elas passaram a perceber nas fábricas. Então, o trabalhador pré-industrial, ele assumia várias funções. Ele poderia ser um artesão, poderia ajudar na colheita, entre outras coisas, que garantiam renda o suficiente para ele passar alguns dias sem trabalhar. Então, existia essa questão do lazer, que era muito vigente entre os trabalhadores do período pré-industrial. Não era tão desassociado quanto vai passar a ser nas fábricas. Então, essa cultura do lazer, ela vai passar a ser um contraponto no que os empregadores eles passam a querer quando surge a Revolução Industrial e ela começa a se concretizar de fato, ela começa a se fundamentar, principalmente na Inglaterra. Surge uma cultura ideológica muito combatente a essa questão do lazer. Passa-se a pregar que o trabalhador, o homem direito, né? O homem direito trabalha. Então surgem frases como: o trabalho dignifica o homem, que vão de encontro a essas questões que sentiam antes. Então, antes o trabalhador, ele conseguiu dinheiro suficiente para se manter durante um período e ele acabava ficando no ócio, vamos dizer assim, por 2 ou 3 dias, até ele fazer um novo trabalho. Então, era um trabalho mais destinado a tarefas e a serviço, e não tinha uma semana bem firmada, concreta de trabalho, uma semana organizada de trabalho. Então, com o processo de industrialização, a questão das semanas de trabalho organizada, elas passam a ser uma questão muito importante. Então, para que tudo isso se concretize, para que o trabalhador não tenha esses momentos de ócio que vão ser prejudiciais, principalmente nos processos de produção, existe um sistema que é o abaixo do salário. Então, os trabalhadores eles vão ganhar bem menos do que eles ganhariam quando eles estavam nos seus trabalhos no período de pré-industrialização, para que eles tenham que trabalhar mais dias. Isso é uma das questões. E existe também a regularização do tempo, entre outras coisas. Isso que Bruna estava falando, o autor chama de disciplina. Aí ele vai relatar sobre 2 disciplinas. A primeira disciplina voltada para o artesanato, as oficinas, as manufaturas, que no caso seria essa disciplina mais do operário, que antes ele trabalhava mais de acordo com o sol, até meio-dia, e depois, quando o sol se ponha, ele não trabalhava, ele descansava, como Bruna chamou de ócio. E um trabalho destinado a tarefas. Eles se orientavam no tempo referente às tarefas que eles tinham que cumprir durante o dia. Não era conforme o horário estabelecido de um relógio. Era uma disciplina comparativamente mais frouxa. Já a das fábricas era completamente diferente. Ela já tem essa questão demarcada pelo relógio, como o Bruno falou, que muitas vezes era descontado o salário dos funcionários. Então tem um horário para entrar, tem um horário para sair. E isso também permitiu os novos avanços tecnológicos, justamente com essa questão da disciplina, a racionalização do trabalho, até mesmo as especializações de funções produtivas que foram mais intensificadas dentro da fábrica.
É E como por que essa disciplina é esperada do trabalhador? Porque os processos de produção passam a ser segmentados. Então, se um produto que antes precisava apenas de um artesão ou de uma pessoa que tivesse uma especialização na produção daquele determinado produto, ou com a industrialização passa a ser repartido. Então, a matéria-prima vem de um lugar. A preparação dessa matéria-prima, uma pessoa faz vamos dizer, esculpir ou moldar o produto que a pessoa que faz. E a entrega desse produto para chegar no revendedor é outra pessoa. Então existe uma segmentação desse trabalho e para isso tem a ver a disciplinarização. Porque se a pessoa que está esperando a encomenda chegar, se ou atrasar, o trabalho dela atrasa e, consequentemente, as outras tarefas que precisam ser feitas em um determinado tempo vão atrasar também. Então, por isso que precisa ter essa disciplinarização do tempo. Exatamente. Então, é porque assim, ó, o artesão ele fazia o produto todo. Malmente, quando tinha um ajudante. Já com o advento da fábrica, esse trabalho vai ser sedimentado. Várias pessoas vão fazer uma parte. E aí, dentro que o produto vai se... O produto não, as partes do produto vão se deslocar pela fábrica até chegar no ponto final, que é o produto feito. E como o Bruno falou, esse produto vai sair... a mão de obra vai sair de outra parte do mundo. E aí vai chegar, e ele vai ser sedimentado até chegar a um produto. Ou seja, a fábrica ela tem um método, que é de iniciar o produto, sei lá, Sim. uma porca sendo colocada em uma parte, aí depois vem outro trabalhador e coloca a arruela. E o outro coloca o parafuso, até chegar ao produto feito lá na frente, que é o brinquedo. Isso tudo otimiza o trabalho. Ele faz com que o produto se desloque rapidamente pela fábrica e se produza muito mais, nesse caso, brinquedos. A gente está falando da disciplina dos corpos, mas também a disciplina da mente foi muito importante para esse processo, porque só disciplinar os corpos, a questão do horário e toda essa métrica fabril é importante, mas a idealização, a disciplina das ideias também é tarefa importante. E aí tem vários autores que pontuam isso. O Marx em Ideologia Alemã, o Foucault. E o que acontece? É a questão de usar, sei lá, as mídias para propagar essa ideia fabril de tempo, a ideia se você trabalhar, você é um homem bom. Entende? Tinha toda essa logística. Homens e mulheres. Internalizar isso no homem, e eu tô falando homem, mas se estende pra mulher também. O homem que eu falo é mulher. Isso. Essa questão de ir para além dos corpos. Isso que a Jefferson falou, com a divisão do trabalho, isso também vem a caso com a entrada das mulheres e das crianças dentro da indústria. Sim. Porque vai sendo dividido e vai sendo mais rápido. Vai abaixando os salários e vai sendo produzindo muito mais com a mão de obra muito mais barata. Sim. Isso é a questão da demanda que necessitou novas linhas de montagens, que aí foram acrescentando as mulheres e as crianças para trabalhar, mas isso aí não foi suficiente, que é onde vai vir começar os processos dos tipos da revolução industrial. Marx vai chamar isso de exército de reserva, que é esse excedente de trabalhadores que saíram do campo e estão à mercê da sociedade de trabalho. Ou seja, é muito fácil o burguês mandar um trabalhador embora, porque ele tem um exército lá fora que quer o trabalho. Mesmo o trabalho sendo insalubre, enfim, desumano. Isso que a Jefferson tá falando, a gente pode jogar pro mundo atual, com a situação atual. Que muita gente tá sendo demitida por causa do coronavírus, porque quer ter sua saúde, né? E o empresário tá nem aí, porque ele pode contratar outra pessoa na hora que ele quiser, com o mesmo salário, sendo que só quer visar o lucro e não a saúde do seu empregador, né? Empregado. É o lucro em detrimento do trabalhador. Isso é um
um dos ingredientes, né? Dentro daquela mistura de açúcar e tudo que há de péssimo e o elemento X da mais-valia. industrialização. Sim. O autor brinca com relação ao tempo da melhor forma possível. Ele vai falar que o melhor, que na verdade é o pior relógio do trabalhador, é a máquina. Porque as máquinas, hoje ainda, emitem barulho. O tique-tique, o fum-fum-fum das máquinas vai ditando o ritmo do trabalho essa questão para o proletariado. Que Juan trouxe, porque o trabalhador ele foi submetido a esse tipo de situação desde a Revolução Industrial. A gente vem de uma política de cercamento na Inglaterra em que vários camponeses foram expropriados de suas terras. Então, o senhor, que é o que encaramos como senhor feudal, né, ele cercou suas terras e expulsou o trabalhador que inevitavelmente teve que seguir para a cidade. Na cidade tinham as oportunidades de emprego e com a grande demanda e com o zero estabelecimento de direitos de trabalho, não existiam naquele período. A gente tem o que ocorreu nesse processo de industrialização. Então, o trabalhador ele não tem o direito. O único direito que ele tem é o de trabalhar. Então, a gente vê essa questão que é basicamente um sequestro da mão de obra. É uma mão de obra assalariada escrava, claramente. Porque o trabalhador, apesar de receber um salário que ele não consegue sobreviver, mesmo com a união do salário de toda a sua família, que Juan já falou aqui, que os filhos passam a trabalhar quando adquirem uma certa idade, a partir dos 6 anos, as mulheres trabalham e existe uma escala salarial. Então, que a criança ela vai receber menos por ser criança, mas o trabalho da criança em relação ao adulto não vai se diferenciar muito, principalmente nas fábricas de tecido. Apesar de que as crianças elas, assumem um risco maior, principalmente por serem pequenas e conseguirem pegar objetos no meio da produção de tear que acabam decepando os seus membros. Então, apesar de ter um risco bem maior para essas crianças, elas acabam recebendo menos, principalmente por serem crianças. As mulheres também. Existe uma questão da fragilização do feminino, que é uma desculpa muito usada. Apesar das mulheres em muitas fábricas trabalharem mais horas do que os homens e serem expostos a muito mais um ambiente de trabalho muito mais hostil. Teve uma apresentação na aula de contemporânea que é ministrada pelo professor Rinaldo, em que ele teve a ideia de a gente apresentar alguns filmes e a gente tratar dele como se a gente fizesse isso em sala de aula. E uma das equipes, a primeira equipe, trouxe o filme das sufragistas. São mulheres que estão lutando pelos seus direitos trabalhistas em meio àquela sociedade que não vê a mulher como um indivíduo, um cidadão. Então, no filme retrata as mulheres em uma fábrica de tecido, uma lavanderia do período, e elas são expostas a muitos químicos. Uma das protagonistas, ela trabalha naquela fábrica desde que ela se entende por gente, então desde que ela é criança. Ela, aos 22 anos, se eu não me engano, ela já assume um cargo de trabalho muito alto, e em meio à entrevista que ela está dando ao governo ali vigente, que está julgando se elas devem ou não receber o direito ao voto, que elas estão lutando para conquistar, eles ficam abismados porque ela tá com aquela idade de, se eu não me engano, 22 anos naquele cargo. E ela fala que nenhuma das mulheres elas consegue sobreviver bastante tempo para alcançarem uma idade, vamos dizer, acima de 30, 40 anos. Por isso que as mulheres já novas, porque elas já começam a trabalhar desde cedo, já estão em cargos muito altos. Então elas são expostas a tarefas de trabalho muito excessivas. A protagonista do filme até fala que os homens, apesar de receberem mais, eles têm tarefas muito mais fáceis e do lado de fora da fábrica, como por exemplo a entrega do tecido. Então elas estão lá expostas a químicos, ao calor. Ela relata que várias mulheres já morreram porque o caldeirão de água fervente já virou. Então existe essa questão da segmentação do trabalho referente a gênero e a idade. E essa inserção dele é proposital, né?
Porque proposital não. Na verdade é por necessidade. Porque o salário do homem da Sim, casa, assim falando, não dava mais. Ele teve que colocar o filho trabalhar, ou então a filha e a mulher. Na verdade, isso era uma justificativa dada, a contratação de mulheres e crianças era uma justificativa dada para se reduzir o salário do homem e se complementar a renda, porque o salário dele, que era reduzido, se complementava com o salário que se dava à criança e à mulher. Sim, sim. George Dube, no livro História das Mulheres, ele traz, porque nesse período é principalmente levantado a questão da moral feminina das trabalhadoras nas fábricas. Então, as mulheres, o George Dube, ele traz no seu livro A História das Mulheres, e tem um capítulo que ele fala sobre a mulher trabalhadora. Ele fala que a mulher já trabalhava bem antes da Revolução Industrial e já possuía empregos que não eram necessariamente empregos domésticos. O que seriam empregos domésticos nessa situação? A mulher trabalhando em casa, como lavar, costurar, passar para fora. Nesse período em que as mulheres estão trabalhando nas indústrias, é levantada uma questão ética e moral a respeito do trabalho feminino nesses lugares. Que a mulher, como trabalhadora industrial, ela estaria abrindo mão do seu papel de mãe e esposa, que era essencial naquele período. Então, abria precedente, porque as mulheres trabalhando na fábrica, elas iam estar em contato com muitos homens, e se levanta essa questão da imoralidade feminina naquele ambiente, porque tem-se que a mulher ela tem que preservar sua virgindade e ela tem que ser pura no casamento. Muitas ideias que vêm se levantando conforme o tempo. Aqui no Brasil também existiu esse período, essa questão do trabalho feminino, que eu presenciei esse debate, principalmente na aula de Brasil 3, com a professora Cida, que essa questão da moralidade feminina, ela só passa a ser uma questão quando as mulheres da classe mais altas começam a declarar os empregos. Porque a mulher pobre, ela já trabalhava bem antes. Sempre a mulher pobre teve que complementar a renda, se não sustentar a família. Então, isso nunca passou a ser uma questão quando as mulheres pobres estavam trabalhando. Mas quando as mulheres das classes mais altas começaram a trabalhar e com isso começaram a adquirir uma certa independência, isso passou a ser uma questão moral. Até então, não se debatia a respeito disso. Na apresentação na matéria do professor Rinaldo em Contemporânea, o meu grupo ele ficou designado a apresentar o filme Germinal, que fala a respeito de uma greve de trabalhadores do século XIX numa mina de carvão. A gente, no decorrer do filme, a presença feminina é bem pontual, mas o filme ele não se propõe a debater isso. E o que me traz a questão de que a moralidade na classe pobre não é uma questão, porque as mulheres, apesar de ter a segmentação do trabalho, porque as mulheres na mina de carvão têm um trabalho designado propriamente para elas, nesse filme em questão, elas estão ali para empurrar os carrinhos com carvão. Empurrar um carro cheio de carvão não é uma tarefa para um ser humano frágil, né? Como dizem os grandes intelectuais médicos da época que tentam imputar essa moralidade feminina naquele meio social. Então, é presenciável no filme uma das protagonistas, que é Catarine, que é a filha do personagem principal do filme. Ela, em uma determinada cena do filme, ela tira a blusa e fica com os seios à mostra em meio a todos os mineiros que estão ali. E ela faz isso empurrando. Isso não é uma questão. Nenhum mineiro para ficar olhando ela ou para ficar tentando assediando ela de qualquer forma, porque todos ali precisam trabalhar e precisam conquistar o seu suado dinheiro para obter o seu miserável pão de todo dia, né? Caso eles consigam. Então, essa questão do feminino trabalhando, ela só passa a ser realmente importante quando as classes mais altas, ou seja, as mulheres das classes mais altas, começam a adentrar esses empregos. Esse é um ponto a respeito do trabalho feminino nas indústrias. Importantíssimo. No início eu falei da revolução industrial minúscula e maiúscula. Só que elas são entrelaçadas, né? Esse avanço, ou essa mudança do sistema agrário para o fabril, só se dá por causa das inovações. E o autor pontua, eu vou citar ele aqui. O autor pontua assim, ó: o cerne dessa revolução foi a sucessão interrelacionada de mudanças tecnológicas. O avanço material ocorreram em 3 áreas:
houve uma substituição das habilidades humanas por dispositivos mecânicos. A energia de fonte inanimada, especialmente a do vapor, tomou lugar da força humana e animal. E o ponto 3, houve uma melhora acentuada nos métodos de extração e transformação das matérias-primas, especialmente no que hoje se conhece como indústria metalúrgica e química. Ou seja, essa foi a primeira fase da industrialização. Você tinha que ter uma indústria metalúrgica muito forte para poder criar o maquinário. E química também. Porque, sei lá, sem a indústria química, fazer roupa tingida, colorida, jeans, é complicado, porque precisa desses produtos químicos. E esses produtos químicos também foi importante para o crescimento da agricultura. Nessa primeira fase da Revolução Industrial, o investimento na ciência foi muito importante, justamente por essa questão aí que Jefferson acabou de pontuar. E ele fala também, o autor, que o grande motor da Revolução Industrial foi o poder da imaginação, poder de criar. Então a gente entra na questão de por que a Inglaterra foi a pioneira na questão da Revolução Industrial, né? Porque vários os outros países, como a Espanha, a França, eram perfeitamente capazes de dar o pontapé inicial na Revolução Industrial. A gente tem até casos da Espanha que houve até uma modernização nesse sentido, mas acabou havendo um retrocesso. Então, por que na Inglaterra que realmente a coisa engajou de fato? Ele faz essa pergunta, o autor faz essa pergunta. Na verdade, uma das problemáticas do texto, né? Que é o por que aconteceu a Revolução Industrial Sim. na Europa e por que aconteceu na Inglaterra especificamente. Eu vou retomar o que eu já falei anteriormente para explicar por que a obra do autor é benquista na academia. Porque ele não faz algo novo de fato. Ele usa já de uma literatura já consolidada na academia, ou seja, uma literatura marxista. E até para responder a problemática do texto do capítulo em questão desse caso, ele usa um conceito marxista, que é o conceito de acumulação primitiva. E ele usa esse conceito para explicar por que a Europa, em especial a Inglaterra, foram pioneiras nesse processo de revolução industrial. E ele usa, e ele fala assim, e aqui agora com minhas palavras, eu não estou citando ele não. E aí ele faz uma coisa interessante, que levantar dados sobre a renda per capita. E aí ele levanta os dados da renda per capita da França, da Inglaterra, da Nigéria, que era o país mais desenvolvido da África, e da América Latina. E ele percebe que a renda per capita entre Inglaterra e França, a da Inglaterra era superior, muito superior. E entre o da Europa, da Inglaterra e da Nigéria, o da Inglaterra era muito mais superior, sendo que o da França, que era menor que o da Inglaterra, também era superior ao da Nigéria. E quando vai para a América Latina, ele percebe que que permanece da mesma forma. A renda per capita dos países ocidentais da Europa são bem maiores do que da Nigéria e da América Latina. E o que é que acontece? Ele usa esse dado para falar que a Inglaterra já vinha se preparando não para uma industrialização de fato, mas ela já vinha acumulando capital, que isso possibilitava a ela a fazer de fato a Revolução Industrial. Como era essa acumulação? Venda de mão de obra que não seja europeia, ou seja, de africanos, com a mão de obra escrava que os europeus retiravam, sei lá, da África. Isso tudo gerava uma grana. E essa grana, que é esse capital, ficava mantido entre o Estado, que foi usado depois para criar a indústria.
E aí, isso aconteceu com o ouro também, se a gente quiser usar o caso do ouro no Brasil. E foi o quê? Portugal retirava o ouro e Portugal fez um acordo com a Inglaterra. Eu não lembro agora o nome desse acordo. Quem puder me ajudar, tamo junto. Qual acordo? E esse acordo é um acordo que trocava ouro por tecido. E aí, esse ouro foi usado futuramente para a implantação da indústria. E aí, o que é que ele vai dizer? Que dessas tensões... Não, ele vai falar que a acumulação se deu de forma lenta. Esses pequenos investimentos que a Europa foi fazendo. Ou seja, ganhar uma guerra, usar de mão de obra de outro continente, como foi o continente africano. Tudo isso foi acumulando capital. Até que esse capital estava parado e surgiu a necessidade. Esse acordo é o Tratado de Methuen, não? Eu acho que sim. Eu acho que é isso. Mas não é ouro, não. É vinho e tecido. Vinho e tecido, né? Que também acumula. Porque você vende mais vinho, ou vende mais tecido? Você vende muito mais tecido. Entendeu? Ou seja, Portugal comprava muito mais tecido inglês do que vendia vinho português. Essa questão do tecido acaba que é um produto que gera grande demanda, porque a população ela precisa se vestir bem mais do que precisa beber vinho. Se você pegar todas as classes da população, a classe baixa, a classe alta, todas as classes nesse contexto precisam se vestir, elas vão se vestir. Agora o vinho acaba não sendo tão essencial, por exemplo, nas classes baixas. Agora tá ligado, tipo, como é que Portugal pagava a Inglaterra? Sabe? Era com a grana retirada daqui, seja com ouro, seja com tráfico de escravos. Exploração do território brasileiro. E é isso. Toda essa acumulação, esse excesso de grana que entrava, de capital, foi usado futuramente para a implantação da fábrica. E é isso. E ele pontua que por que aconteceu na Europa Ocidental? Porque era a parte mais rica da Europa, que era a Grã-Bretanha, e em especial a Grã-Bretanha e a França. E por quê? Porque eles passaram pelo processo de acumulação primitiva de capital. Sim, essa questão do acúmulo primitivo, o autor traça até um comparativo dos países no processo de pré-industrialização no países de forma global, não só na Europa. E os países europeus eram, de fato, bem mais ricos do que os países pré-industrial. E isso com anos de diferença. Países, por exemplo, como o Brasil, a Europa, no período pré-industrial mesmo, já era mais rica do que o Brasil era no período de pré-industrialização. Mas ainda dentro dessa questão de que por que a Inglaterra ela foi a pioneira na Revolução Industrial, com base em várias leituras, a gente vai traçando vários aspectos referentes a isso. Um desse que o autor, eu creio que ele pontua no texto, né? Sobre a questão da religião. Sim, o processo de invenção na Inglaterra, ele não foi tão barrado quando ele foi na França ou países como a Espanha, por exemplo. O catolicismo, ele tinha como parâmetro punir e dizer que é errado tudo aquilo que não convinha à igreja. Então, a igreja era detentora do maior capital nesses países, que era fundamentado na terra. Então, ela era de suma importância na gestão desse país, como a França e a Inglaterra, a opinião da igreja, né? Ela estava sempre bem atuante. E ele também fala sobre isso, no sentido de por que aconteceu nesse país também, a Inglaterra e a França e a Europa Ocidental? Porque elas tinham passado pelo processo de protestantismo. Porque rompe com essa moral católica do lucro ser pecado. De não ter a propriedade privada. Sem contar também que a religião calvinista estimulou. Já não é os calvinistas, já é os calvinistas nesse tempo, estimulou também o estudo. Então, para além dessa questão de não ser pecado o lucro, a acumulação de terras, tinha essa questão também de estudar, que são mudanças que são importantes.
que agregam quando você vai falar sobre a Revolução Sim. Industrial. A ciência ela ganha um foco muito importante. E o calvinismo ele traz de que o homem próspero é o homem abençoado por Deus. Então, o homem próspero é o homem trabalhador que está investido na indústria, de certa forma. Então, isso é um peso muito importante nesse processo de industrialização, tanto na Inglaterra e mais tarde nos Estados Unidos. Porque eles acabam tendo essa influência calvinista também. Outro aspecto que eu gostaria... Na verdade, Fale. é uma mudança de paradigma, né? O que era errado agora é certo. E isso possibilitou pela acumulação primitiva do capital. E isso foi o que aproximou o autor do Weber, porque o Weber escreve sobre isso. Eu acho que é a ética protestante e o espírito do capital, do capitalismo, alguma coisa assim. Que aí o autor se aproxima do Weber, né? Ou seja, ele está dialogando com Marx, está dialogando com Weber. Isso porque tem até a questão que o Weber fala da predestinação, de que isso gerava uma certa angústia aos fiéis em relação à sua própria salvação. Então, tinha aquela questão do antissemismo monástico da Igreja Católica, e depois vem trazendo a questão da oração e do trabalho, que é essa questão que a gente está discutindo agora. Porque eu acho que era importante para a Igreja Católica a manutenção do poder. Então, se fosse incentivado esse processo de acumulação de riqueza por os demais indivíduos, a Igreja acabaria perdendo o seu poder, como mais tarde aconteceu em certos aspectos. Então, por isso que a Igreja, quando eu falo Igreja Católica, ela foi uma importante barreira, principalmente nesses países como a França e a Espanha e os demais países da Europa, que para esse processo de industrialização que se deu de uma forma bem mais lenta do que aconteceu na Inglaterra. Uma outra questão que eu gostaria de levantar também é porque a Inglaterra ela não era um país absolutista como os demais. Então, é uma monarquia parlamentarista, e o que tornava o acesso às questões governamentais muito mais democráticas, de certa forma, e a burocracia nesses países que tinham como intuito, principalmente os mais poderosos, a acumulação total de riqueza, uma burocracia que impedia também a questão das inovações tecnológicas. E também eu acho que existia a questão de que a Inglaterra, por estar situada numa ilha, e ela estava meio que distante dos demais países, que eles estavam mais preocupados em organizar e investir na formação de exércitos, né? Porque existia um confronto, principalmente por território, além da Europa, que era meio incessante essa rivalidade entre os países. E para esse meio que distanciamento da Inglaterra, ela pôde investir, né, na sua indústria e também na marinha, que mais tarde foi foi muito importante no processo de exportação desses produtos, escoamento e até mesmo de importação da matéria-prima que advinha dos Estados Unidos e da Índia também, que foram muito importantes nesse processo de industrialização, que mostra como a Inglaterra ela era hipócrita em várias maneiras que ela levantava, principalmente referente ao racismo, porque a Inglaterra foi muito importante na manutenção da escravidão, principalmente nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, porque os senhores escravistas do sul dos Estados Unidos eles ganhavam muito dinheiro com a exportação de algodão, e isso fazia a manutenção da mão de obra escrava. Então, isso foi um dos grandes conflitos, principalmente na Guerra Civil dos Estados Unidos, onde houve um enfrentamento entre os estados do sul e os estados do norte, porque eles lucravam bastante com essa escravidão, principalmente com a exportação do algodão para a Inglaterra. Então, a gente tinha um momento em que a Inglaterra ela pregava o fim da escravidão, e, ao mesmo tempo, ela fazia a manutenção dessa escravidão nas colônias, e a gente vê também pelo processo de colonização da África. Então, era um processo cruel, esse processo de industrialização. Foi um processo cruel, um processo hipócrita, porque várias bandeiras levantadas e várias das questões elencadas neste processo, elas não alinham em toda a expansão do território, que o território europeu era o território de não viu o sol se pôr, né? Que era um grande lema entre os ingleses, que existiam vários aspectos que não eram abrangentes para todas as regiões do Império da Inglaterra. E a gente via também a situação em que os indianos eles estavam
no processo de colonização mesmo, que houve um genocídio em massa, né? Porque os indianos eles passaram a produzir para exportar e houve uma questão que eles estavam produzindo e exportando e houve uma fome na Índia em que várias pessoas morreram de fome porque o governo inglês, um dos representantes do governo inglês que estava lá na Índia, ele decidiu que não ia dar comida à população. Então foi um processo de genocídio de massa. Então a gente vê que vários aspectos desse processo de industrialização, principalmente nas colônias, foram muito cruéis. Até mesmo na própria Inglaterra, principalmente nesse começo, porque tem a questão de uma reportagem, né, sobre a escravidão em Yorkshire, que é até um texto de Katia Matoso. Ela traz um estudo a respeito disso, que fala sobre como era a vida do proletariado nas fábricas têxteis da Inglaterra em Yorkshire. Ela faz até uma comparação aqui, que é algo que eu quero citar, que é já no finalzinho da reportagem que ela traz no documento dela. Os negros podem ser justamente comparados a animais de carga criados para as necessidades do patrão, os brancos que são criados por outros para serem alugados. Então, no artigo ele traz uma comparação entre os negros escravizados e o proletariado inglês. Porque, apesar de serem cidadãos livres, eles eram tratados igualmente a um escravo nas colônias, porque eles tinham direito apenas a uma refeição por dia, eles trabalhavam 16, 18 horas, e nessa fábrica que o artigo está denunciando, os principais empregados são mulheres e crianças. Então a gente vê como esse processo industrial ele foi bem cruel, principalmente porque o autor ele até traz, né, ele faz um comparativo entre a burguesia e os nobres que vigoravam antigamente. E ele traz que os burgueses conseguiam ser mais cruéis do que os nobres antes do processo de industrialização, porque não se pensava na mão de obra. Então ela estava ali apenas para exercer sua função. Se aquele corpo ele, de alguma forma esmorecesse, existia um cardápio de pessoas que poderiam entrar naquele lugar daquela pessoa. Então o indivíduo ele acaba sendo desumanizado nesse processo de industrialização, o que vai acabar com a combinação das associações, né, dos direitos trabalhistas, principalmente porque essa mão de obra ela vai ficar concentrada nas grandes cidades e elas acabam se unindo. E a gente tem que lembrar também que, apesar de o processo trabalhista ser bem desgastante na industrialização, no pré-industrialização era igualmente desgastante, só que não existia uma acumulação de trabalhadores em um mesmo lugar que capacitasse a união desses trabalhadores. Observe que isso que Bruna falou acontece hoje em dia. A reposição desse cardápio de operários ainda está em vigor até aqui mesmo no nosso Brasil, como no mundo todo capitalista. Tem um questionamento interessante, que será que o trabalho assalariado no início era superior ao trabalho escravo? Era melhor que o trabalho escravo? Tem muita gente que defende que o senhor escravo, pelo menos, cuidava da saúde do seu escravo. Por mais que ele, em alguns casos, o escravo ganhava, em outros não. Mas sei lá, se a gente for pegar... Vamos botar esse cuidava da saúde. E entre aspas aí, entre umas aspas. Sim. Por quê? Sei lá, quando você ia comprar um escravo, a primeira coisa que você olhava era os dentes. E essa relação com a saúde do escravo minimamente era respeitada, com a questão da alimentação. Por mais que eles trabalhavam muito, mas eles tinham um tempo do descanso também. E em muitos casos eles eram reservados o período do lazer. Enfim, é uma problemática interessante pra gente debater. Mas enfim, a outra fala que eu queria ter é sobre esse elemento contraditório da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Sim. Ao mesmo tempo que era contrário à escravidão e de proibir o tráfico negreiro, ela usava produtos dessa periferia. E aí a gente pode usar o conceito de Emanuel Weierstrass, sei lá como é. Emanuel Wallerstein. Isso aí, de centro-periferia. Que a Inglaterra
pegava não, que a Inglaterra utilizava matéria-prima dessas periferias que eram escravagistas. E aí tem um exemplo do Brasil com café, tem um exemplo do algodão no norte dos Estados Unidos, ou é sul? Sul. Sim, o algodão no sul dos Estados Unidos. O algodão no sul dos Estados Unidos e açúcar nas ilhas caribenhas, em especial Cuba. E é isso, toda essa matéria-prima servia para, ou seja, a indústria da Inglaterra não funcionava sem as matérias-primas da periferia. O açúcar para alimentar o proletariado, porque é energia, o café também, e elas são drogas socialmente aceitas, porque o açúcar aumenta a glicose e deixa o proletariado mais aceso. O café também faz isso com a cafeína. E o algodão que vinha dos Estados Unidos, que era a matéria-prima para fazer o tecido, que faz parte da primeira fase da Revolução Industrial. Que só teve a segunda fase da Revolução Industrial porque se acumulou capital na primeira fase, com essa troca com a Grã-Bretanha retirando essa matéria-prima, principalmente o algodão, dos Estados Unidos e fabricando tecido. E essa escravidão é chamada de segunda escravidão, né? Então, para a ideia como chega na guerra, em tempos de guerra, com a virada para os Estados Unidos, nós percebemos o ápice da Revolução, como ela já se espalhou. Até a Guerra Fria, quando é publicado o livro, nós vemos um pico de modernização bem além de só produções de mercado, mas também de forma bélica e de um poderio político também. Então, a gente tem essa questão do revés da tomada de poder, porque existe um processo de industrialização e acaba que tem a Primeira Guerra que gera um conflito. Esse conflito, ele abala principalmente os países da Europa. Até então, a Inglaterra ela nunca tinha recebido uma guerra em seu território. Essa guerra abala muitos meios de produção. E os Estados Unidos, que é atuante nessa guerra, mas ele não tem o seu território afetado. Então, a gente vê uma crescente dos Estados Unidos, principalmente na produção da indústria bélica. Ele acaba assumindo esse patamar que antes era da Inglaterra, né? Porque esses estados europeus acabam que têm que receber ajuda para poder se reerguer com a finalização da guerra, né? Porque é uma estado de calamidade. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra nunca antes vista, principalmente nesse período, porque existe, com o impacto da Revolução Industrial, a morte civil e até a morte dos próprios soldados é uma escala muito grande, porque a gente tem ali um momento que eu acho que é o momento do meio, que é um momento decisivo, porque a gente ainda tem a modernização trabalhando ao lado da não modernização, porque a gente vê soldados na Primeira Guerra armados com espadas e ao mesmo tempo com armas de fogo. Então a gente tem essa dualidade ali na Primeira Guerra Mundial que vai se quebrar completamente na Segunda, porque a Segunda Guerra já é uma guerra totalmente moderna. Então a gente tem essa questão de que a guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o berço, o local que abarca todo esse conflito é a Europa. O que acaba tendo um déficit, principalmente na produção industrial, e um alavancamento da produção estadunidense, porque as mulheres passam a assumir as fábricas, que tem aquele cartaz que é muito icônico, que é circulado por aí, que você também pode, com uma mulher com a mão no muque, porque a mulher também pode trabalhar na indústria e vai botando essa indústria para continuar a pleno vapor. Então os homens estão lá na guerra, mas a mulher está movimentando a economia e está fazendo crescer essa economia nos Estados Unidos, o que faz com que o que proporcione que os Estados Unidos alcancem o topo. A fala da minha digníssima colega foi perfeita.
de fato, a Primeira Guerra Mundial é esse divisor mesmo de águas. E é isso, é nítido a gente ver, é nítido que a Revolução Industrial estava intrinsecamente ligado à guerra, à Primeira Guerra Mundial, citando a Primeira Guerra Mundial. Porque, sei lá, você vai ter arma química. E lembra que a gente falou que o primeiro setor, a primeira etapa da Revolução Industrial se dava na indústria química e metalúrgica? Uhum. Então, arma química, cara. Arma química, principalmente pós-guerra, que os Estados Unidos usa muito contra o Vietnã. É um dos fatos maiores da guerra, como é assustador, como a química é usada para matar muitas pessoas. E tem na Primeira Guerra também. Saca? E aí, e tem o uso da máscara também. Se você for olhar, se você for puxar imagens aí no Google, você vê, pô. A outra coisa é fardamento. Os países industrializados tinham fardamento. Em muitos países, sei lá, se a gente pega a China, nem fardamento tinha, cara. Entende? Isso por quê? Porque você tinha uma indústria têxtil avançada. Aí depois, quando tem um avanço da indústria metalúrgica a tal ponto de criar, sei lá, uma lâmina de aço perfeita, aí você tem outros avanços. Desde da criação de avião, de uma arma de armamento mais leve, de uma arma mais precisa, de uma bala que atirando percorra uma distância maior. E é isso. Sempre vai estar caminhando junto com o avanço da Revolução Industrial. E dessa revolução tecnológica também, né? Que a Revolução Industrial E a gente vê que a rivalidade entre os países acaba sendo um grande fator, principalmente durante a Guerra Fria, que a gente tem aquela rivalidade em que a gente tem a cortina de ferro dividindo o mundo entre Estados Unidos e União Soviética, e existe aquela corrida tecnológica. Então, o investimento na indústria se torna maior. Então, todos os processos de avanço, seja na questão espacial, seja nas demais questões, principalmente na propaganda. A propaganda passa a ser uma grande arma da indústria, principalmente no período da Guerra Fria. Então tem uma crescente muito grande quando existe essa rivalidade entre os países durante a Guerra Fria. O Bruno, a gente pode ligar principalmente também com o surgimento dos heróis no quadrinho. Sim. Isso, bacana. E como é usado a figura do Capitão América nesse tempo. É a questão da ideologia, né? Então a propaganda, ela tem um forte apelo ideológico. A gente vê isso na Segunda Guerra Mundial com Hitler, porque ele foi muito gênio nessa questão de investir no marketing do seu partido, na propaganda contra os judeus, porque existia na população, principalmente depois quando parece até o atual presidente. Sim, quando você vai falar com essa população, existia essa questão do judeu como um monstro mesmo, porque a máquina da lavagem cerebral nesse momento foi muito atuante. E a gente tem um contraponto dos Estados Unidos com formulação de heróis para toda a população, porque existe aquela criação na Guerra Fria do bem e do mal. Então, a gente vai vendo nos quadrinhos, nos filmes da época, 007, na década de 60, que a Rússia vai ser o grande inimigo mundial nessa grande mídia. Então, a gente acaba tendo uma produção industrial também, porque a gente cria um mercado. A indústria, ela se consolida na Inglaterra, porque já tem um mercado, que é o mercado têxtil, e depois que já tem esse mercado, a indústria ela vai criando outros mercados. A gente percebe isso. Então, coisas que antes a população não tinha, passam a ser essenciais. Então... E porque, sei lá, há uma necessidade do capital tá sempre se reinventando. Vai ter um momento que a indústria têxtil, só por si, não banca esse capital. E aí vai ter que precisar de uma guerra para despejar essa acumulação primitiva e gerar mais acumulação primitiva. Sim, a indústria tornou a gente dependente, a população como um todo, de mercados que antes não existiam. Então, hoje você tem o seu celular. Se você abrir mão do celular, a gente tem o indivíduo Cal no Eu sabia curso, que ia citar isso. que é um exemplo de uma pessoa ilhada, né? Porque ele abriu mão do celular De um bárbaro, podemos dizer. Sim, ele abriu mão do celular como ferramenta e acaba que vários mensagens que os professores eles têm essa
conexão maior através do celular com os alunos, ele acaba não tendo acesso a esse tipo de informação. Então se cria um mercado industrial que antigamente as pessoas não sabiam que necessitavam. Então você tem por exemplo, a Airfry. Antes de surgir a Airfry, eu não necessitava da Airfry, você não necessitava da Airfry, ninguém necessitava da Airfry. Antes de surgir o carro, a gente não sabia que a gente queria tanto ter um carro. A gente estava muito bem com a nossa carrocinha. Todo ser humano estava muito bem com isso. Então, a indústria, ela vai criando mercados que se tornam essenciais para o ser humano. E isso entra a propaganda. A propaganda é uma grande ferramenta da indústria para dizer que isso é essencial para você. Um computador é essencial para você. A internet é essencial para você. O celular é essencial para você. A televisão é essencial. Então, vão surgindo produtos que antigamente o ser humano vivia muito bem sem e agora não consegue viver mais muito bem sem. Então, é essa grande polarização. O autor, eu não lembro se foi em Hobsbawm que eu li isso ou se foi no próprio autor, David Landes, que ele fala que a Revolução Industrial foi o maior marco depois da invenção da escrita e da agricultura. Então, eu acho que o Hobsbawm que falou isso, viu? Sim, foi o Hobsbawm, ele traz isso. Então, a gente percebe que porque a indústria ele é um grande marco, porque ela influencia diretamente na nossa vida em vários aspectos. Principalmente nessa criação de mercado que eu acabei de falar aí. E tem outra coisa disso daí que o Bruno estava falando. As mercadorias, ela tem um determinado limite de uso. Então, o que é que acontece? Ela vai entrar em defasagem em algum tempo e vai surgir uma outra mercadoria para que a gente tenha uma nova necessidade de adquirir um novo produto, um produto mais avançado. Então, isso vai movimentando cada vez mais a máquina dessa revolução industrial. É a manutenção do capitalismo industrial que Marx ele traz que em algum momento essa revolução não vai ser mais possível, essa inovação. É até um dos destaques que o autor traz no seu texto, que ele fala sobre a questão de Marx apontar isso, que em algum momento essa revolução industrial, essa inovação que sempre tem, a gente descobre uma tecnologia, tem a euforia do uso e ela já entra em desuso quando surge uma outra tecnologia para substituí-la. Ele traz que vai chegar a um limite que o ser humano não vai conseguir mais inovar. E vai ter a quebra de todo esse sistema. Vamos lá, só dialogando com essa fala, é que o Marx vai falar que o capitalismo entra em crise a todo momento. Todo momento ele entra em crise. E aí vai ter um momento que ele não vai conseguir superar mais as crises. E aí ele entra em decadência. E essa crise a gente pode notar, como vocês falaram, tipo, de um produto, você lançou um celular que agora é a urgência de lançar outro que só vai mudar 1 ou 2 itens, entende? Sim, você tem que estar coadunando com a tecnologia, com a revolução da tecnologia. Você não pode ser deixado para trás. Isso a gente percebe muito na internet, quando você fica um tempo sem acessar a internet e os termos mudam. Então, você acaba não entendendo aquela linguagem, porque essa linguagem vai a todo momento se renovando. A cada dia, a cada segundo, existe uma thread nova, existe uma gíria nova, existe uma discussão nova, que se você não está a todo momento acompanhando, você vai ficando para trás. Então, isso é uma analogia muito boa com essa questão da inovação industrial. Então, a todo momento existe o celular novo, como você falou, que não vai mudar muito, mas o pouco que ele vai mudar já me deixa desatualizado diante do mercado. Sim, essa questão do celular mesmo, vão surgir essas pequenas nuances que você falou, coisas pequenas que vão mudar, que acabam que vão ser a quebra das coisas antigas. Então, se você tem uma mudança, por exemplo, uma nova tecnologia de cabo USB, por exemplo, aí a porta de entrada USB muda em todos os carregadores. Então, o seu carregador é antigo, ele quebrou, você quer comprar de novo, já não tem para o seu celular, porque existiu uma mudança pequena, mas que afetou enormemente. Isso. É porque mostrando, você não pode, se você para no tempo e o sistema quer que a gente ande junto com ele, a gente não pode ficar 2 passos antes, a gente tem que estar andando junto com o sistema para ele andar na mesma linha
como você falou dos celulares, também eu acho que tem uma questão chamada rivalidade. Eu acho que uma empresa não quer ficar atrás de outra, por isso que ela também lança muita coisa. Ninguém quer ficar atrás de outra e ninguém quer perder o seu, podemos dizer, o seu público, o interesse das pessoas no produto. Então a rivalidade é uma coisa muito importante nisso. Isso também ajuda na crise do capitalismo, quando as empresas entram em rixa uma com a outra, até que o sistema ele quebra. E aí vem essas crises financeiras que acontecem, como a quebra da Bolsa de Nova York, essas coisas assim, que vão acontecendo, marcam esses ciclos de crise do capitalismo. Acho que a questão da rivalidade vem até do começo da Revolução, porque se você pensar a Inglaterra, quando ela começa a Revolução, ela também está rivalizando com a França, que são rivais antigos, então é uma questão também muito ideológica. Se a gente também olhar para a Guerra Fria, existe isso. A própria Alguém que é o rivalidade da poder. Guerra Fria. A própria rivalidade. Então a rivalidade tá. Faz parte da Revolução Industrial. Porque para a Inglaterra começar, ela também queria ficar na frente do seu rival, que seria a França. Então isso seria muito importante para tomar a liderança da Europa e do mundo. A primeira a gente falou das guerras e tal. A gente vê a diferença de uma guerra para outra. A Primeira Guerra Mundial, praticamente a inovação seria os armamentos e uma arma de fogo bem rudimentar ainda. A questão da arma biológica, arma química e a questão até mesmo do fardamento. Aí na Segunda Guerra Mundial, cara, o homem começa a voar, né? Você vai ter aviões, você vai ter a presença de trens. E trens que, sei lá, se você for pensar no avanço nazista, trens que cortavam quase, que pegavam da Europa até a Ásia. E aí você tem trens, telefone, armas mais sofisticadas. E aí você vê, né, como esse avanço tecnológico. Quando é que a gente pensava na Primeira Guerra Mundial que o homem voaria, entende? Sim, É uma parada muito louca de entender, sabe? Como esse avanço chegou a tal ponto do homem voar e tipo E é um desejo milenar, né, do homem voar. Ver de ter bomba nuclear, entende? Sim. E tem outra coisa que o autor pontua que é com relação a é um esqueminha que ele faz, tipo renda maior, menor mortalidade ou maior natalidade. Ou seja, para esses países, tipo a Grã-Bretanha, chegarem ao ponto de ser industrial, de se tornar industrial, era necessário ter uma menor mortalidade e ou uma maior natalidade para ter uma renda maior, entende? E com isso ter acumulado capital. E aí, sei lá, ele cita várias epidemias que aconteceu na Europa, que de certa forma provocou um momento de crise. Sei lá, se a gente for pensar a peste negra, deu uma decaída no índice demográfico da Europa no todo, e a gente pode falar da Grã-Bretanha, e isso influenciou na acumulação primitiva de capital, que só depois da erradicação da peste, que foi devagarzinho, paulatinamente, regularizando esse índice de mortalidade e de natalidade. Então é isso, eram cidades populosas, tanto é que tinha um exército de reserva por isso. Então é isso, ouvinte do nosso podcast Relâmpago de Economia e História. Espero que os segredos de Prometeu Desacorrentado tenham sido elucidados. Nosso primeiro e talvez único episódio se encerra aqui. Mas por via das dúvidas, até a próxima.